Bom dia, amados. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã poderosamente. Quinta-feira, mais uma manhã fria, né? Mas abençoada em nome de Jesus. Nosso coração aquece na presença de Deus. Amém? Que você possa nessa manhã ser aquecido com a presença de Deus, fortalecido com a presença do Senhor em sua vida. Saber que Deus é Deus, que Ele está conosco, que Ele nos fortalece. Ai de nós se não fosse o Senhor na nossa vida. Amém? Hoje o texto que eu quero ler com você, falando dos fardos da vida. O texto que eu quero ler com você está em Lucas capítulo 13, do verso 10 ao 17. E o texto fala assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Andava encurvada, sem modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-lhe e disse: Mulher, está livre da sua enfermidade. E impondo a mão, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se pode trabalhar. Vinde, pois, nesse dia para ser curado e não no sábado. Disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não se desprende da manjedoura no sábado, o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar-se desse cativeiro em dia de sábado, essa filha de Abraão a quem Satanás trazia presa 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, entretanto o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Muitas vezes nós sentimos que estamos pesados e que não vamos aguentar carregar o fardo que nós estamos levando. Jesus também passou por isso até que ele precisou de alguém o ajudasse, né? Simão Cirineu, né? Naquele momento que Jesus estava carregando a cruz, e Simão Cirineu o ajudou a carregar a cruz, para nos ensinar a ser humildes e aceitar ajudar, né? E ajuda também quando nos precisamos. Jesus encontrou com essa mulher que estava oprimida, não conseguia se erguer, vivendo encurvada, como se carregasse um grande peso. Após diagnosticar o caos espiritual, o Senhor libertou e ela se ergueu glorificando a Deus. Deus é quem pode tirar da nossa vida os invisíveis fardos que nos impedem de levantar e olhar para Deus. Que fardos pesam sobre a nossa vida, né? Muitas vezes o fardo do pecado. No Salmo 38, verso 4, vamos ler lá? A palavra de Deus fala assim, ó. No 38, verso 4. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como os fardos pesados excedem as minhas forças. O pecado, ele é um fardo que pesa sobre as nossas vidas, até Jesus vir e nos aliviar totalmente, né? Outro fardo é das preocupações, né? Lá em Mateus 6, 25 a 34 fala para nós não andarmos ansiosos, mas fazermos em petições, orações diante de Deus, né? Lançando sobre Ele as nossas ansiedades e preocupação, porque Deus cuida de todas as coisas, como Ele cuida de um pássaro, faz chover para que ele tome água, assim também, né? Ele toma conta dos lírios do campo. Então, as preocupações excessivas do futuro esgota como ser humano, né? Com contas, expectativas altas que às vezes nós colocamos e não conseguimos alcançar. Então, tudo isso é um fardo. Outro fardo que nós vemos é a da religiosidade. Lá em Mateus, capítulo 23, no verso 4, a palavra de Deus fala assim, ó. Verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem removê-las. A religião de homens põe um peso da lei sobre o ser humano, que ele não pode suportar os sacrifícios que nada podem fazer. Às vezes não tem entendimento da palavra de Deus, porque Deus, ele é justo, mas Deus é misericordioso também. Muitos carregam o fardo da religiosidade, aí se sente culpado, se sente preso, né, por causa da religiosidade, né? E muitas vezes suportam os sacrifícios por causa disso.
levando o peso da lei, né? E Jesus veio para tirar os fardos. Outro fardo da responsabilidade, os compromissos assumidos, né? Impeçadamente, que você não pensa fazer, pode se formar fardos pesados para carregar. E nós devemos libertar dos fardos. Lá no Salmo de 68, 19, fala assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Então, precisamos aprender a entregar ao Senhor os nossos fardos e pedir a Ele que nos dê força para carregar e nos ajudar a levantar pela fé. Amém? Por isso que o Senhor quer levar os nossos fardos, porque nós possamos aprender, porque o fardo de Jesus é leve e suave. Se nessa manhã, meu querido, você tem um fardo, lança para o Senhor. Dia a dia Ele leva o nosso fardo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, queremos, Pai, lhe libertar, no Senhor, de todos os fardos que temos carregado. Nessa manhã, que o Senhor possa libertar do fardo do pecado, Senhor. Oh Deus, o Senhor veio para aliviar o peso, para tirar esse peso do pecado. Aquele que se sente culpado, acusado, que o sangue de Jesus os lava e purifica de todo o pecado e de toda obra morta, Pai. Aquele que está em Cristo é justificado pelo sangue do Cordeiro. Pai, colocamos diante do Senhor também as nossas preocupações. Tira o fardo excessivo das preocupações, Pai. Oh Deus, com contas, com as dificuldades do dia a dia, com expectativas que coloca e não consegue alcançar. Senhor, tira o fardo da religiosidade, Senhor, que traz o peso, Deus, da lei sobre cada um. Que nessa manhã, Senhor, cada um possa, Senhor, crer que o Senhor levou sobre si lá na cruz do Calvário, Deus, e que religião mata, mas que o Espírito vivifica, Senhor. Tira os fardos também da responsabilidade, Senhor, que estão pesados para carregar, que nessa manhã haja uma libertação de todos os fardos e que nós possamos aprender de Ti, Senhor, porque o Senhor, Deus, seja bendito o Senhor Jesus, que nos leva dia a dia o nosso fardo, porque o nosso Deus é a nossa salvação. Nós te louvamos, entregamos a Ti e pedimos forças para carregar e nos ajudar a levantar pela fé, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Na paz do Senhor Jesus, um grande abraço.